Olá a todos vocês que nos acompanham aqui na TV Evangelizar. Com muita alegria que começamos mais um Crônicas da Bíblia. Com muita alegria damos mais um passo nessa incrível jornada, nessa aventura, nessa viagem no tempo, para aprendermos mais sobre a história da nossa querida Santa Mãe Igreja. Hoje continuamos a desvendar esses conflitos, esses encontros entre o cristianismo e outras culturas. E eu, professor Felipe, historiador e teólogo, vou guiar você nesta jornada. Então se prepara aí, porque está começando mais um Crônicas da Bíblia. No capítulo anterior nós falamos mais sobre o primeiro concílio da igreja, um dos episódios mais importantes da história da nossa igreja, quando os líderes ali colhem experiências, informações, eles começam a saber da situação dessa igreja que estava se expandindo, que tinha contato com outros povos, como o Espírito Santo atuava também com esses povos, chamava essas pessoas, conquistavam esses corações que estavam abertos às maravilhas de Cristo, estavam abertos para fazerem parte de todo esse plano de salvação. Mas tudo precisa acertar aí com boas conversas, boas reuniões, para que a igreja pudesse caminhar e ter condições de oferecer respostas firmes, respostas concretas com relação à doutrina, com relação à salvação, para não plantar mais confusão na cabeça das pessoas, nem um mundo em que você tinha N classes sacerdotais, N opções de certo e errado, de salvação ou perdição. Mas é interessante que conforme o tempo vai passando, você também notou aqui no programa que nós passamos a usar menos o mapa de Israel, passamos a explorar mais esse mapa que mostra o domínio do Império Romano, porque de fato chegou o ponto em que a igreja ela rompeu esses limites culturais. A igreja agora tem um diálogo maior, ela tem a missão, ela entende que ela precisa abraçar todos os povos. Ela entende que o Evangelho precisa ser anunciado a toda criatura. Não significa que é um processo fácil. Não significa que o entendimento sobre isso é fácil. Ele é sofrido, é complicado, é devagar, mas ele acontece. Nós vamos prestar atenção neste mapa aqui. É interessante que nós temos mais uma vez, como um destaque, o nosso agora personagem principal desta narração. Ele começa a ganhar esse destaque. Como falamos nos capítulos anteriores, Paulo ele é uma ponte viva entre diversos mundos, podemos dizer assim. Paulo foi aluno de Gamaliel, ele tem o conhecimento da tradição, da história do seu povo, tem o amor por toda essa trajetória, essa construção em equipe de Deus com o seu povo, mas ele também conhece esse mundo grego, ele é de Tarso, ele teve a sua criação ali, teve o contato com diversas outras filosofias, ele tem um estudo muito profundo na linha do estoicismo, então ele entende como funciona a cabeça desse povo, ele entende o que é que chama a atenção, que vocabulário ele precisa ter, como ele deve se portar, como ele vai falar para chamar a atenção desse pessoal, como tocar esses corações. Então ele vai desempenhar essa função de ponte entre o judeu mais tradicional e o judeu que mora no mundo grego e até
os chamados gentios, os gregos, ou, segundo alguns romanos, né, os povos bárbaros. E esses povos começam a ter contato com a mensagem do Evangelho. Mas nós vemos ali, mais uma vez, destaques ali, Filipos, a região da Galácia, uma região que durante boa parte do seu tempo, os povos ali viviam à base de saquear caravanas que vinham lá da Mesopotâmia, iam chegar ali ou subiam para o Mar Negro ou desciam para o Mar Mediterrâneo. Posteriormente, essa região ela se expande, mas ela vai ser conquistada pelo Império Romano. E aí você tem mais uma mistura cultural. Você ainda tem um povo que, além da sua cultura nativa, dos seus deuses nativos, dos seus rituais de origem, você tem também a chegada da cultura romana, uma arquitetura diferente, classes sacerdotais diferentes, um líder diferente, a figura do César, algo diferente da cultura local. E é esse ambiente que vai receber a mensagem do Evangelho. Então é interessante que esses pontos são locais muito particulares, que tinham já uma herança cultural muito forte e foram locais em que receberam ali a mensagem do Evangelho. E aí temos aqui mais uma vez essa figura deste personagem que, na minha opinião, é um dos personagens mais interessantes da história da humanidade. Como vimos no concílio, agora ele, às vezes com Barnabé, às vezes com Silas, vai fazer as suas viagens, vai por mar, vai ora por terra, vai levar essa mensagem, vai ter contato com esses povos. E é interessante que pensa o seguinte: você tem Cristo como centro, o Salvador, o único Deus. Temos ali já a pregação sobre a Trindade. Mas como assim? É um Deus e ao mesmo tempo três, mas são três pessoas independentes que ao mesmo tempo é um só. O que é isso? Mas não são três deuses, mas não seria o cristianismo então um politeísmo diferente, já que são três? Então diversas questões começavam a se levantar também. E ali é interessante que por onde ele passava, você tinha ali os antigos heróis, os antigos mitos, as antigas lendas, as antigas buscas, né, de respostas para a humanidade, a origem da vida, o fim da vida, o pós-vida. Tudo isso o pessoal, assim como hoje, né, nós buscamos, nós somos curiosos, nós temos necessidade dessas respostas, aquelas pessoas lá atrás também. Então imagina, você tinha culturas que tinham dentro do seu folclore, vamos dizer assim, dentro do seu imaginário, figuras heróicas. Tipo o nosso grande Hércules, que eu desde criança ouço histórias, quem não viu aí filme, série do Hércules, tem desenho, tem livros, né, os 12 trabalhos de Hércules, o semideus. Então uma boa referência para entender a dificuldade para aquelas pessoas conceberem a pessoa de Cristo. Como assim? Ele é filho de Deus, mas ele também é Deus. Então ele é tipo Hércules? Hércules é filho de Zeus, com uma mortal? Assim como, né, na cabeça das pessoas, peraí, Jesus é filho de Deus, mas a mãe dele é uma mortal. A mãe dele era uma judia, então Jesus era tipo Hércules, só que ele não tinha super força, ele não tinha todos os atributos de um grande soldado. Como ele era? Então é interessante que aqui, por meio de Paulo, por meio da sua pregação sobre a ação do Espírito, por meio da pregação sobre a ressurreição de Jesus, ele começa a combater, vamos dizer assim, essas antigas ideias mitológicas.
como assim? Ah, mas Deus seria tipo Zeus? Não, Zeus tem uma origem. Nós temos os mitos lá dos titãs, né, dos primeiros deuses que serão vencidos pelos deuses que vão ser chamados, né, de deuses do Olimpo. Nós teremos a divisão da terra aqui do nosso reino, do plano terreno. A parte do céu é Zeus quem comanda, né? A parte dos mares fica por conta de Poseidon e o submundo, né? Que alguns comparam com o inferno, mas é uma comparação até errada, porque são conceitos completamente diferentes. Você tem ali por cuidado do Hades. Então a Trindade seria isso? Seriam 3 deuses em pé de igualdade que administram esse reino, o reino do agora, o reino material e o pós-vida e o reino da glória, onde estão os anjos, onde está nosso Senhor Jesus Cristo. Então vê como que todas essas ideias, elas precisavam ser combatidas. É uma reação natural. Você já tem uma tradição, você tem um modo de vida. Imagina naquelas cidades por onde Paulo passou, muitas pessoas ali já frequentavam diversos templos, viram seus avós, né, em necessidade de guerra, foram a esses templos, recorreram aos sacerdotes, foram atrás de oferendas, sejam grãos, sejam frutas, ouro, prata, alguma pedra preciosa ou algum animal para oferecer aos deuses, para uma proteção na guerra, para uma colheita bem-sucedida, para que a chuva venha, para que a fertilidade ela habite aquele solo. Ou imagina quantas mães naquele momento que queriam ter seus filhos, recorriam também a diversas sacerdotisas. Você tem tudo uma cultura pronta, amadurecida, antiga. As pessoas de fato viviam aquilo, fazia parte do dia delas. Hoje nós vivemos um mundo em que nós separamos, né, a fé das outras coisas, a fé da ciência, o estudo de determinadas ciências, né? O estudo da arqueologia, o estudo da matemática, o estudo da física com o da educação artística. Parece que nós separamos tudo e fica uma dificuldade muito grande para existir uma conversa aí. Naquele momento era tudo uma coisa só. Então, você chegar com a mensagem do cristianismo afetava toda uma cultura, afetava toda a educação daquele pessoal, afetava todo o senso, né? Como eu sempre falo, de sagrado e profano, de certo e errado, da recompensa além deste mundo, o que nos espera, o que nos possibilita ter algo a mais, algo bom, depois que fecharmos os olhos para sempre, depois que o último suspiro acontecer. Então é interessante que quando Paulo leva para essas pessoas, essas figuras de heróis, de combatentes, de semideuses, começam aos poucos a dar lugar à figura do Cristo. Então você não tem mais o Hércules semideus, você tem o Cristo que morreu e ressuscitou, um Deus completo, um homem completo, 2 naturezas. Isso vai render futuramente muitas outras perguntas a respeito de Jesus, tudo partindo sempre de dentro da igreja. Ora, essas perguntas e a busca dessas respostas caminhavam para uma heresia. Ora, essas buscas por essas respostas caminhavam para um consenso, um diálogo e uma resposta segura, que ajudava muito na catequese e oferecia um conforto, uma estabilidade para aqueles que se convertiam e vinham
participar da Santa Missa. Então, eu espero que você esteja gostando aqui deste episódio. Nós entramos aqui numa nova fase do início da igreja, novos desafios, novos mapas, novos confrontos com outras culturas, com diversas mitologias, e eu espero que depois do intervalo, nesse tempinho, você pega aí o seu cafezinho, você pegue aí a sua Bíblia, se ainda não pegou, e vem aqui continuar o estudo com a gente. Espero por você. Até já já! Voltamos aqui com Crônicas da Bíblia, nesses episódios em que nós falamos sobre a expansão do cristianismo e o contato com diversas outras culturas, em especial com a cultura grega e todos os seus personagens mitológicos que até hoje marcam presença na nossa história, em filmes, em quadrinhos, em desenhos, enfim. Olha só, essa é a representação da deusa Atena, a deusa da estratégia, da sabedoria e da guerra. E coloquei aqui pelo seguinte: a partir de agora, com a mensagem do Evangelho, nós temos aqui um novo significado, uma nova busca de sabedoria. O que é que os homens daquele tempo buscavam, tinham como o valor da sabedoria, o que era considerado, ou melhor, quem era considerado sábio, quem guiava esses sábios, quem orientava essas pessoas, de onde vinha esse conhecimento. Então agora nós começamos a ver um processo de ressignificação das coisas. Dentro do cristianismo, a busca pela sabedoria, ela passa a ter um valor diferente, a funcionar por uma estratégia diferente. A guerra agora não é mais contra pessoas. Paulo, na sua carta aos Efésios, vai falar sobre a armadura do cristão, sobre a luta não contra seres de carne, de sangue, de osso, mas contra esses espíritos imundos, esses espíritos malignos que atormentam a sociedade. Então, tudo isso começa a ter um valor diferente. Tudo isso começa a passar por um processo de filtro, vamos dizer assim, para caber dentro do cristianismo. É interessante também uma outra figura de Deus que nós temos, a deusa Ártemis, a deusa da caça. É interessante que também responsável ali pela vida selvagem, vamos dizer assim. Não é uma das deusas que mais aparecem em filmes e tal, mas ela tem uma importância gigantesca dentro da cultura. Ela que vai principalmente habitar nos ambientes intocados pelo homem, também ligada à pureza, à valentia, à coragem, à proteção, mas aos poucos começamos a entender uma outra coisa sobre o que seria essa valentia, o que seria esse terreno não tocado pelo homem, o que de fato guarda a vida, essa pureza da vida, onde o homem ainda não chegou, ainda não levou a sua malícia. Então, é interessante ver que essas figuras, elas começam a dar espaço aos ícones, às figuras, à mensagem cristã. Um outro exemplo muito interessante é o nosso mensageiro dos deuses, o nosso Hermes, aquele que nós vemos geralmente é um personagem mais animado, bem humorado, ele que leva essa mensagem para os deuses, muitas vezes traz essa mensagem para os homens, mas segundo a doutrina cristã, quem são os mensageiros agora?
Agora nós vemos a mensagem de Deus que vem por meio dos anjos. Nós temos o relato disso com relação à passagem em que José vai sonhar e o anjo, no seu sonho, vai falar sobre o perigo que a família, a Sagrada Família, corre, que ele precisa fugir para o Egito. Então é interessante que todo esse processo de ressignificação começa a acontecer aqui. E é interessante, vemos uma passagem que fala de como o cristianismo começou a afetar não só na cultura, mas na economia também. Então você vê que essa chegada do cristianismo incomodava a sociedade em diversos sentidos. Se você pegar comigo aqui no capítulo 19, versículo 23 até o 26, olha só que interessante. Por esse tempo ocorreu um grande alvoroço a respeito do evangelho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata templozinhos de Ártemis, dava muito a ganhar aos artífices. Convocou-os juntamente com os demais operários do mesmo ramo e disse: conheceis o lucro que nos resulta desta indústria. Ora, estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas quase em toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, dizendo que não são os deuses, os ídolos, que são feitos por mãos de homens. Nós temos aqui um registro de como realmente o cristianismo ele vai incomodar a sociedade. E até hoje incomoda. A mensagem do evangelho, ela parece que propositalmente é feita assim, para tirar cada cidadão da sua zona de conforto e repensar muita coisa. E assim como na história, a mensagem do evangelho por meio de Paulo foi um choque na vida de tantos cidadãos, incluindo aqui Demétrio. Eu espero que a mensagem do evangelho também dê aquela boa sacudida na sua vida também. E eu vou ficando por aqui. Acabamos aqui mais um episódio do Crônicas da Bíblia. Quero que você saiba que lá no canal da TV Evangelizar, no YouTube, você pode assistir todos os episódios desde a primeira temporada. Tá vendo? Ó, bastante coisa legal para você assistir. Siga também a TV Evangelizar no Instagram e nas outras mídias sociais. Eu vou ficando por aqui e espero por você no próximo episódio do Crônicas da Bíblia. Tchau, tchau.